nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos mais uma catequese. E na última, então, nós deixávamos claro o que é magistério. Até antes da gente começar aquilo que eu disse semana passada, que nós iríamos ver na Sagrada Escritura o magistério, talvez uma metáfora para compreendermos o que é magistério é olharmos uma bula de remédio. Bom, quem é que te dá o remédio? Quem é que nos fabrica o remédio? Você vai me dizer, a fábrica, né? A indústria que faz aquele remédio. Sim, exatamente, a fábrica. Agora, se é a fábrica que faz aquele remédio, quem é que vai te explicar o que aquele remédio faz? Quem é que vai explicar para você o que aquele remédio vai te dar de efeito? Quais as coisas que você pode tomar ou não junto com aquele remédio? Você vai me dizer que é a fábrica também. Porque se é a fábrica que faz, é a fábrica que vai ensinar. É exatamente isso. E onde que a fábrica ensina? Por meio da bula. Você compra lá um remédio, qualquer que seja, e junto com o remédio vai vir aquele papel cheio de coisas escritas que normalmente a gente costuma não ler, né? Embora deveríamos ver. Mas lá está então tudo aquilo que aquele remédio faz, aquilo que ele não faz, aquilo que pode ser feito com ele, aquilo que não pode ser feito. Ou seja, a bula. E quem é que deu a bula? A fábrica que fabricou o remédio. Vamos trazer então para nós agora o magistério. A Bíblia, a tradição, Deus nos deu por meio da sua igreja. E essa igreja também que nos dá então a bula, ou seja, o magistério. O magistério é como se fosse a bula dos grandes remédios que é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. É a bula que vai nos direcionar o que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição está querendo nos ensinar. Então acho que agora ficou mais claro ainda, né, o que seria o magistério, né? Essa explicação, essa interpretação que a igreja nos dá com os seus bispos, com os seus papas ao longo dos séculos, daquilo que está contido na Bíblia e na tradição. Tá bom? Bom, como eu tinha prometido, vamos ver algumas passagens bíblicas que nos falam então do magistério. A primeira passagem que eu gostaria de comentar é a passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que São Pedro diz assim, olha, é o primeiro papa que está escrevendo. Ele diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Pronto. O que significa isso? Veja, aqui é até interessante a gente falar um pouco daquilo que nós acreditamos, diferente de outras denominações cristãs. Nós católicos acreditamos no magistério. Nenhum católico pode sair por aí pegando a Bíblia, interpretar do jeito que quer e começar a criar outras doutrinas. Porque é muito fácil você pegar a Sagrada Escritura e inventar muitas coisas com ela. Com a Bíblia você prova até que Deus não existe, se você quiser. Porque tem um salmo lá que diz, Deus não existe. Aí você vai ler um pouco mais, vai dizer, isso nos fala os insensatos. Ou seja, se você não continuar a ler o salmo, a Bíblia está dizendo que Deus não existe. Mas é lógico, a Bíblia não está dizendo que Deus não existe. A Bíblia está dizendo que os insensatos dizem que Deus não existe. Entende? Mas se você for um canalha, você começa a pregar que Deus não existe e que a própria Bíblia diz isso. Assim como existe uma passagem na Bíblia que Deus está proibindo de fazer imagens.
Mas em outra passagem Deus está mandando fazer 2 imagens de anjos. Então, ou Deus manda ou Deus não manda, como é que funciona, né? Então é lógico, a gente tem que entrar aqui num estudo e ver que Deus está proibindo imagem de ídolos, ou seja, de falsos deuses, de coisas para você adorar como Deus, e não proibindo imagem de anjo, enfim. Aqui já seria outro tema. Mas, então aqui cabe para a gente saber que nós católicos não podemos sair interpretando a Bíblia do modo que a gente quer, porque a própria Bíblia está dizendo isso. São Pedro acabou de dizer: sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Nós, como católicos, acreditamos que a interpretação correta vem da Igreja, porque Jesus deixou aos apóstolos essa missão: quem vos ouve, a mim ouve. Então, ouvindo os sucessores dos apóstolos, os bispos, ouvindo os sucessores do Papa, de São Pedro, que são os papas, nós estaremos ouvindo a interpretação correta da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Então, quando Lutero criou o protestantismo e separou-se da Igreja Católica, ele também se separou, então, do magistério. Por isso que no meio dos protestantes nós iremos ver muitas seitas surgindo. Por que existe mais de 1000 denominações protestantes, né? Nós podemos aqui, entenda, eu não estou querendo falar mal, mas é uma constatação muito grande. Por que nós católicos, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na China, por que nós católicos acreditamos numa única coisa? Por que nós católicos temos uma só fé? O credo que você reza aqui, reza-se na África, reza-se na China, reza-se no Japão. Por quê? Porque nós católicos acreditamos num magistério. Nós temos um Papa que Jesus deixou São Pedro justamente para ser aquele que vai que vai unir São Pedro. Jesus deixando um Papa, Jesus deixando um chefe, é aquele que vai unir os fiéis numa única fé. Nós temos uma pessoa em que nós podemos olhar e falar: é ele que Jesus deixou. É segundo a fé de Pedro, que Jesus então edificou a sua igreja, e Jesus então deixou aquele ali, e é ele que une os fiéis. Então, por isso que no magistério, ou seja, no ensinamento dos bispos e dos papas ao longo dos séculos, nós estamos seguros na nossa fé. E assim, toda vez que surge uma heresia, o que é heresia? Uma falsa doutrina no núcleo da igreja, o magistério vem e fala: olha, isso aí está errado. Não é isso que nós ensinamos ao longo dos séculos. Você está indo pelo caminho errado. E pronto, a fé já vai então em defesa dela e elimina aquele erro. Porque nós não saímos por aí interpretando a Escritura do jeito que a gente quer. Diferente no ramo, então, protestante. Porque quando Lutero, então, cria o protestantismo, ele diz que cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quer. Pronto. Não tem magistério, não tem papa, não tem ninguém para dizer se está certo ou se está errado. Então eu vou lá e interpreto a Bíblia do jeito que eu quero. Fundo a minha igreja. Aí um fiel lá da minha igreja não concorda com a minha interpretação, interpreta de outro jeito, funda outra igreja. Aí um terceiro não gostou da interpretação daquele, funda outra. E pronto. Aí está então milhares de igrejas protestantes espalhadas pelo mundo inteiro, fruto desse cada um interpreta do jeito que quer. Sendo que a própria Bíblia está dizendo que ela não pode ser interpretada de modo pessoal, porque Jesus nos deixou um magistério para então nos dar a verdadeira interpretação. E aí cabe então um resumo de tudo isso, né? Que quando nós olhamos no Antigo Testamento a Torre de Babel,
onde os homens começaram a falar cada um uma coisa e se dividiram, o que fez com que aquilo ali acontecesse? A dureza do coração do homem, né? Que queria ser Deus, que queria chegar até Deus. Então, assim também vemos que os homens acabam se dividindo porque não deixa o Espírito de Deus agir. Sabemos que quem divide não é o Espírito de Deus, é outro Espírito, é o Espírito maligno. Então, nós possamos de fato nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, estarmos bem unidos na Igreja de Cristo, sobre o magistério autêntico da Santa Igreja que Jesus deixou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.